universo da criminologia moderna sempre se apoiou na premissa de que o comportamento humano, mesmo em suas formas mais sombrias, segue padrões discerníveis que podem ser mapeados. A unidade de análise comportamental do FBI dedicou décadas para construir perfis psicológicos que ajudassem a capturar predadores, baseando-se na ideia de que cada assassino deixa uma marca específica, uma assinatura ou uma preferência que eventualmente o levaria à justiça. No entanto, a história de Israel Keyes surge como um lembrete perturbador de que existem exceções capazes de quebrar todas as métricas estabelecidas. Keyes não era apenas um criminoso comum. Ele era um enigma estatístico que operava fora da lógica convencional do perfilamento criminal, transformando-se em um dos maiores desafios intelectuais e operacionais que a agência federal já enfrentou em sua história recente. A queda definitiva de sua máscara de anonimato começou em uma noite de inverno rigoroso em fevereiro de 2012, na cidade de Anchorage, no Alasca. O desaparecimento de Samantha Koenig, uma jovem de 18 anos que trabalhava em um pequeno quiosque de café, parecia, a princípio, ser um caso de sequestro oportunista. As imagens das câmeras de segurança mostravam uma figura sombria e armada que forçava a jovem a sair do local sob a luz azulada e fria do estabelecimento. O Alasca, com sua vastidão isolada e florestas densas, é um lugar onde as pessoas desaparecem com frequência, mas o caso de Samantha gerou um clamor público imediato. O que ninguém sabia naquele momento era que o homem por trás daquela silhueta era um monstro meticuloso que havia passado anos planejando suas ações para garantir que nunca fosse pego pelas autoridades. A captura de Israel Keyes, ironicamente, não foi o resultado direto de uma investigação sobre seus homicídios passados, mas sim de um deslize financeiro que subestimou a vigilância tecnológica moderna. Após o sequestro, Keyes começou a usar o cartão de débito de Samantha em diversos caixas eletrônicos situados em diferentes estados, percorrendo milhares de quilômetros desde o Alasca até o Texas. Ele acreditava que a distância geográfica e o tempo decorrido entre os saques seriam suficientes para despistar qualquer tipo de monitoramento. Contudo, o rastro digital deixado pelo uso constante do cartão permitiu que o FBI rastreasse seus movimentos em tempo real. Quando a polícia finalmente interceptou seu veículo em uma rodovia no Texas, os agentes esperavam encontrar um sequestrador comum, mas o que descobriram dentro do carro, evidências de planos macabros e pertences da vítima, era apenas o prelúdio de uma revelação muito mais profunda e aterrorizante. Ao entrarem na sala de interrogatório, os agentes federais foram confrontados com uma realidade que os deixou perplexos. O homem sob custódia não se assemelhava em nada ao perfil típico de um assassino em série desajustado. Keyes era um veterano do exército, um pai de família presente e um empreiteiro respeitado por sua ética de trabalho impecável. No entanto, conforme as horas de conversa progrediam, os investigadores perceberam que estavam diante de um predador altamente funcional que operava há mais de uma década sem ser detectado. O choque nos bastidores do FBI foi imenso. Eles perceberam que estavam lidando com alguém que via o assassinato como uma complexa operação logística, um projeto a ser executado com precisão militar e sem qualquer ligação emocional ou geográfica com suas vítimas. A chamada lógica do caos que Keyes empregava era justamente o que o tornava um ponto fora da curva. Ao contrário de outros assassinos, ele não possuía um grupo demográfico preferencial.
Seus alvos incluíam homens, mulheres, jovens e idosos, escolhidos não por fetiche, mas por pura conveniência logística e oportunidade. Esta falta absoluta de padrão destruía as métricas da unidade de análise comportamental, que normalmente busca conexões entre as vítimas para traçar o perfil do agressor. Para Keyes, o que realmente importava era a capacidade de desaparecer sem deixar rastros, transformando a aleatoriedade em sua maior arma de defesa. Seu segredo para o sucesso criminoso residia nas constantes viagens que sua profissão de construtor e seu histórico militar facilitavam. Ele utilizava o vasto território americano como seu playground pessoal de caça, voando para estados distantes, alugando carros e dirigindo por centenas de quilômetros para cometer crimes em locais onde ele não tinha nenhuma conexão física ou digital. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Keyes era o mestre supremo do isolamento geográfico, agindo como um fantasma que cruzava fronteiras estaduais apenas para semear o medo e a morte em comunidades rurais que nunca haviam ouvido seu nome, mantendo sua vida dupla protegida pelo silêncio das longas estradas americanas. A verdadeira extensão da depravação de Israel Keyes só começou a ser plenamente compreendida pelos investigadores quando ele, em um tom de voz assustadoramente calmo, revelou a existência dos seus chamados kits de morte. Diferente de outros assassinos em série que agem por impulso, Keyes era um arquiteto do horror a longo prazo, operando com uma paciência que desafiava a lógica da criminologia moderna. Ele viajava para parques nacionais e áreas remotas, em estados onde nunca havia morado e onde não possuía qualquer vínculo familiar ou social. Nesses locais, ele passava horas caminhando solitário pela mata densa, até encontrar o ponto perfeito. Ali, com ferramentas que trazia consigo, ele cavava buracos profundos e enterrava baldes de plástico selados. Dentro desses recipientes enterrados, protegidos da umidade, ele escondia arsenais letais que incluíam armas de fogo carregadas, munição extra, braçadeiras de nylon, fita adesiva de alta resistência, dinheiro vivo e produtos químicos destinados a decompor tecidos ou remover vestígios de DNA. O aspecto mais aterrorizante dessa estratégia era o fator temporal. Keyes muitas vezes enterrava esses kits 2 ou 3 anos antes de decidir cometer um crime naquela região. Essa preparação antecipada garantia que, quando ele finalmente decidisse caçar, pudesse viajar pelo país, carregando apenas roupas comuns em sua bagagem. Ele passava com facilidade pelos rigorosos controles de segurança dos aeroportos, pois suas ferramentas de morte já o esperavam, silenciosas e prontas, sob o solo de algum parque estadual a milhares de quilômetros de sua residência oficial. Essa meticulosidade logística não era um acidente, mas um reflexo direto de seu passado no exército dos Estados Unidos. Keyes não via seus crimes como explosões emocionais, mas como operações táticas de precisão militar. Sua rotina de caça seguia um protocolo rígido e fragmentado, desenhado especificamente para confundir o perfilamento criminal. Ele costumava voar de Anchorage para uma cidade, alugar um veículo e dirigir por horas seguidas até chegar a um estado completamente diferente. Após cometer o assassinato com frieza técnica, ele limpava o local, abandonava o carro alugado e pegava um voo de volta para casa a partir de um terceiro local. Ao fragmentar sua trilha geográfica, ele criava um vácuo de informação entre o ponto de partida e o local do crime. Ele compreendia as limitações dos bancos de dados policiais e usava as fronteiras estaduais como um escudo invisível que o tornava indetectável pelas autoridades locais. O Alasca servia como o cenário ideal
para a manutenção de sua vida dupla. Em Anchorage, ele era respeitado como um trabalhador da construção civil confiável e um pai que mantinha sua rotina de forma organizada. Esse disfarce de normalidade era sua armadura mais poderosa. Enquanto a sociedade o via como um cidadão produtivo, ele usava a imensidão do território americano como seu playground particular de caça. Sua desconexão emocional com as vítimas era total e deliberada. Case evitava qualquer tipo de conexão digital ou física com seus alvos. Ele não os conhecia e não possuía um perfil demográfico de vítima. Para ele, tudo se resumia à conveniência logística. Se uma pessoa estivesse em uma trilha isolada ou em uma casa perto de um de seus esconderijos, ela se tornava instantaneamente um alvo viável. Manter essa estrutura complexa de predador interestadual exigia um financiamento constante que seu salário honesto de empreiteiro não poderia cobrir integralmente. Para sustentar o que chamava de suas expedições, Case realizava assaltos a bancos com a mesma frieza técnica que aplicava em seus homicídios. Ele via o dinheiro roubado apenas como o combustível necessário para manter sua autonomia e continuar suas viagens de morte. Ele tratava o ato de matar como um hobby de alto nível, algo que exigia investimento financeiro, planejamento detalhado e execução sem falhas. Durante as longas horas de interrogatório, ele deixou claro que não se considerava um assassino comum. Criado em comunidades religiosas isoladas e ambientes de sobrevivencialismo, Case desenvolveu uma visão de mundo onde ele era o único jogador em um nível superior, enquanto todos os outros eram apenas peças descartáveis em seu complexo tabuleiro de controle e morte. Ele não buscava fama, ele buscava a satisfação secreta de ser um fantasma letal operando no coração da civilização moderna. O jogo de xadrez psicológico dentro das salas de interrogatório em Anchorage revelou a faceta mais manipuladora de Israel Case. Diante dos agentes federais, ele não era um réu acuado, mas um negociador implacável que ditava o ritmo das revelações. Case compreendia que a moeda mais valiosa que possuía era a informação sobre o paradeiro de suas vítimas. E ele a usava para proteger a única coisa que parecia humanizá-lo, a imagem que sua filha tinha dele. Ele exigia que os detalhes de seus crimes fossem mantidos em sigilo absoluto para que ela nunca soubesse a natureza do monstro que a criava. Em troca de uma execução rápida e da privacidade de sua família, ele oferecia fragmentos de uma verdade aterrorizante, rindo da frustração dos investigadores. A ausência de uma assinatura emocional era o que mais assombrava os analistas da unidade de análise comportamental. Enquanto a maioria dos assassinos em série é movida por uma compulsão específica que se repete, Case era motivado pela eficácia técnica pura e simples. Ele podia estrangular uma vítima, usar uma arma de fogo em outra ou simplesmente fazê-la desaparecer sem deixar vestígios. Não havia uma conexão ritualística. O crime era o fim em si mesmo. Essa falta de padrão tornava impossível ligar os casos ocorridos em Vermont aos incidentes em Washington. Para o FBI, Case era o cisne negro da criminologia, provando que a lógica humana de buscar padrões é nossa maior vulnerabilidade. Ele não deixava marcas psicológicas, apenas vácuos logísticos que desafiavam qualquer tentativa de categorização. No entanto, a jornada de revelações foi interrompida de forma abrupta. Em dezembro de 2012, dentro de sua cela vigiada, Israel Case utilizou uma lâmina de barbear oculta e um lençol para dar fim à própria vida. Ele não deixou uma confissão completa, mas sim um poema sombrio que nada dizia sobre suas vítimas.
Com esse ato final de controle, ele fechou as portas para dezenas de famílias que esperavam por respostas. O suicídio de Case foi visto pelos investigadores não como um ato de remorso, mas como a última manobra de um jogador que preferiu derrubar o tabuleiro a perder o controle da situação. Ele morreu, levando consigo a localização exata de vários de seus kits de morte e o destino final de pessoas esquecidas. O legado de incerteza deixado por Case é vasto e sombrio. Embora tenha confessado 11 assassinatos, o mapa de suas atividades sugere um número muito maior. Analisando registros de viagem, transações bancárias e o tempo que passava caçando em áreas remotas, o FBI estima que o rastro de sangue possa envolver dezenas de vítimas anônimas. O caso forçou uma mudança profunda na segurança moderna e na forma como as autoridades encaram crimes desconectados. A necessidade de bancos de dados nacionais integrados e o cruzamento de informações de aluguel de carros tornaram-se ferramentas vitais para identificar predadores que, como Case, aprenderam a navegar pelas fendas do sistema jurídico e das fronteiras estaduais com absoluta impunidade. Ao olharmos para a trajetória de Israel Case, somos confrontados com a ideia de que a inteligência e a organização podem ser colocadas a serviço do mal sem qualquer sinal de alerta visível. Ele nos lembra de que o verdadeiro perigo nem sempre se esconde em becos escuros, mas pode estar no vizinho educado que trabalha com construção ou no homem comum que sorri para as câmeras enquanto planeja o próximo crime a milhares de quilômetros de distância. A lógica humana busca padrões para se sentir segura, mas figuras como Case provam que a ausência de forma definida é a camuflagem mais letal. Ele foi o arquiteto de um caos planejado que ainda hoje desafia a nossa compreensão. Esta história nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre a liberdade na sociedade moderna e a sombra que predadores logísticos podem projetar sobre todos nós. Israel Case desafiou a lógica, deixando um mapa de mistérios que talvez nunca seja totalmente decifrado. Se você acompanhou esta série, agradecemos sua audiência e convidamos você a refletir sobre como o desconhecido habita as certezas da ciência criminal. Inscreva-se para mais análises sobre os casos que mudaram o mundo e compartilhe sua visão nos comentários. O caso está encerrado, mas o silêncio das vítimas sem nome ainda ecoa nas florestas e estradas, lembrando-nos que o perigo, às vezes, é invisível aos olhos.